E aí, pessoal? Vamos continuar? Nova questão, agora do tipo calculado. Essa aqui já começa a entrar mais para o pessoal da matemática, mas ó, é bacana, tá? Então, como é que eu faço uma questão do tipo calculado? Vou adicionar aqui. Exemplo de questão calculada. Ctrl C, Ctrl V para agilizar aí, ok? Então, ó, aqui vai vir o texto da minha questão, tá? E aqui começam os detalhes. Eu vou colocar assim, ó, calcule, isso aqui é para aluno, né? Calcule a soma de dois números, ok? Aí, ó, qual vai ser a soma que eu quero? No lugar do número, certo? Vou estar colocando, né? Então, aqui, some. Aqui no lugar que eu quero aparecer o meu número, eu vou colocar aqui, ó, N1 como sendo meu número 1 entre chaves. E aí depois já vou explicar por que tem que ser assim. Some M1 com... Vou abrir de novo aqui outra chave, N2. O nome que vai dentro da chave pode ser qualquer um, tá? Porque esse nome a gente está inventando, beleza? E aí a gente vai esperar esse resultado aí, da soma de N1 com N2, tá? Então agora eu vou configurar como é que isso aqui vai acontecer. Então vem aqui, ó, resposta, né? Resposta da fórmula 1. A resposta que eu quero a soma, eu vou colocar aqui chave N1, fecho chave, mais, abro chave N2. Fecho chave. Qual que é a tolerância do meu erro que eu vou colocar, se ele é relativo, né? E nesse caso aqui, ó, minha nota é 100%, né? Porque eu já estou dando a resposta certa aqui para o meu aluno, tá? Ok. Quantas casas decimal ele vai estar exibindo na minha resposta? Tudo isso aqui é possível eu configurar. Se eu ponho aqui do tipo absoluto, né, ou nominal, o máximo erro que ele vai permitir é 0,01 nominal ou geométrico. Então, eu normalmente utilizo, certo, o relativo, porque daí isso aqui me dá uma faixa de tolerância para as minhas respostas dos meus alunos, tá? Quando é número inteiro, é tranquilo, né? Número inteiro eu posso deixar aqui como nominal. Mas se eu vou trabalhar com números fracionários, né, ou reais, eu deixo aqui uma tolerância aí para o meu aluno, ok? Eu vou deixar como essa resposta e vou salvar mudanças. O que acontece agora aqui? Nesse caso aqui eu não tenho unidades, né, porque é uma soma direta de números, não tem nada para fazer. Tá? Eu vou salvar mudanças aqui. Quando eu salvar mudanças, vai aparecer aqui Coringa N1, Coringa N2. Tá? Usará o mesmo conjunto de dados pré-existente? Não, eu quero um novo conjunto de dados compartilhado? Também não, certo? Porque eu não quero compartilhar com ninguém. Então eu deixo o default aí, que é o conjunto de dados existentes. Tá certo? Tá? Não sincronizar, próxima página. Aqui, ó, eu vou dar a faixa de variação do meu N1 e a faixa de variação do meu N2. Eu posso, inclusive, né, colocar aqui que o mínimo é de menos 10 até 10 e o N2 eu posso colocar aí, certo? Qualquer número, 20 até 100, tá? E aqui eu escolho se vai ter casa decimal ou não, tá? Se eu quero só números inteiros, eu coloco aqui 0, tá? Se eu quero números decimais, aí eu deixo com mais casas decimais. Para eu testar se está tudo funcionando, né, eu coloquei nessa faixa aqui, então aqui eu vou colocar aqui o número 8 inteiro, certo? E aqui o número 6 inteiro, porque eu estou deixando todo mundo como inteiros, tá? E aí eu vou chegar aqui, vou ver, está testando a resposta, mostrar mais, tá? Então a tolerância, como é que ele está calculando, de 0,01, tá? Então eu vou agora
adicionar, né? Obter o novo dígito. E se eu atualizar os parâmetros também do conjunto de dados, tá? Ele vai também me mostrar aqui o parâmetro já dos novos números de dados. Então aqui ele vai mostrando as respostas que eu posso ter. Até agora eu adicionei só um item, mas se eu quero, né, uma prova, alguma coisa assim, um questionário maior para os meus alunos, aqui eu adiciono, né, 20, 30, 50, quantas respostas eu quiser. Tá? Eu vou colocar aqui 10 só como exemplo, tá? E vou mandar adicionar. Pronto, ele adicionou, certo? E eu posso, inclusive, ver todos os conjuntos, né, de dados. Aqui eu estou mandando exibir um só, tá? Mas ele vai exibir todos os conjuntos de dados se eu mandar exibir. E aqui, ó, ele mostra a resposta, né? 6 mais 59, 65, a resposta certa 65.00. Por que ela está aparecendo com duas casas aqui? Porque lá na resposta eu configurei duas casas, tá? Embora eu tenha usado aqui só números inteiros. Salvar mudanças. Pronto. Então, ó, na minha questão calculada, quando eu vou visualizar agora, tá? Aqui, ó, calcule a soma de dois números, some 6 com 87. E aí o aluno entra com a resposta. Aqui no caso, 93. Enviar e finalizar. Ó, beleza, tá? Então, percebe que é muito simples fazer esse tipo de questão, né? Esse exemplo aqui está bem tranquilo, eu não usei unidade, nada, mas agora vamos fazer o seguinte, vamos editar, né, essa questão fazendo uma forma diferente. Eu vou duplicar essa questão e vou colocar aqui agora calculada 2, tá? E aqui, ó, eu vou pedir uma coisa diferente, né? Calcule a força resultante quando uma massa M igual, aqui ó, eu estou colocando o valor da minha massa que eu quero que o aluno use, né? O que eu faço? Abro chavinha, vou colocar aqui M, tá? De massa. Posso colocar já a unidade que eu quero aqui, né? Quilograma. Quilograma é sujeita a uma aceleração de aqui agora, né? Olha só, eu quero colocar o valor da aceleração, que vai mudar de aluno para aluno. De novo, eu vou abrir a chavinha, colocar um A, fechar a chavinha, tá? E vou colocar minha unidade, metros por segundo ao quadrado. Para colocar ao quadrado, a gente abre o editor aqui, certo? Põe aqui o doisinho, seleciona ele e manda fazer o sobrescrito. Pronto, tá? Tiro o sobrescrito daqui e eu posso pôr o ponto final aí. Então, ó, calcule a força resultante quando a massa M quilogramas é sujeita a uma aceleração de A metros por segundo. Então, agora a gente vai configurar quem? A faixa de M e a faixa de aceleração. E agora, como é uma força, tá? Ele vai ter que apresentar uma unidade, ok? Então, vamos lá. Resposta. A resposta agora, né, da fórmula é o quê? Massa, abre chavinha, fecha chavinha, vezes, abre chavinha, aceleração, fecha chavinha. Pessoal, é muito importante você não dar espaços entre os operadores, porque isso incorre em erro de fórmula, tá? Escreva as fórmulas sem espaço entre os operadores. Aqui nessa questão da fórmula também, você pode usar qualquer expressão matemática permitida pelo Moodle. Pode usar raiz quadrada, pode usar seno, cosseno, todas as funções matemáticas. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link com todas as fórmulas, as funções matemáticas que você pode utilizar aqui dentro de fórmula. Outra dica importante aqui, quando você for fazer elevar ao quadrado, elevar ao cubo, não use o chapeuzinho 3, chapeuzinho 2. Use a função Paul, ok? Porque dá sempre muito erro você usar chapeuzinho 2, chapeuzinho 3. Use a função Paul para fazer
o elevado ao quadrado quando você for o caso aqui, tá? Ok. Vou deixar aqui a mesma tolerância, duas casas decimais, só que agora, ó, eu vou pôr o quê? Tratamento de unidades. Eu posso ter unidades não usadas, apenas valores numéricos avaliados, tá? Ou eu posso ter aqui também, as unidades são opcionais, tá? Ou a unidade precisa ser oferecida e avaliada. Eu vou colocar esse último aqui. A unidade tem que ser oferecida e avaliada. Qual é a penalidade da unidade? Olha, 10%, ou você pode aumentar aqui a sua penalidade de unidade, 20, 50, quanto você quiser, tá? Então, como é que essa unidade vai ser inserida? Um elemento de campo de texto, né, na linha de texto, uma seleção de múltiplas escolha ou um menu de opções, tá? Aí é do gosto do freguês, né? Eu posso deixar aqui como elemento de uma linha de texto. À direita, exemplo, aqui ele dá os exemplos, né, de como é que a unidade vai aparecer. O nosso português normal é à direita, tá? Unidades. A minha unidade vai ser o Newton, tá? Multiplicador vezes 1, e eu posso colocar mais unidades aí, desde que eu coloque os multiplicadores corretos, tá? Ok? Então agora eu vou salvar mudanças. Tenho dois coringas, M e A. Vou para a próxima página. E agora eu vou deixar aqui o default, a minha massa, né, variando de 1 a 10, e a minha aceleração, né, também de 1 a 10, só que minha aceleração eu vou pôr com duas casas decimais aqui, porque eu quero minha aceleração variando bastante, tá? Então aqui, ó, eu posso já ver qual é a resposta dos valores que ele está calculando com 1.8 e 3.9. Se eu ponho aqui um valor diferente aqui, 3, certo? E aqui 1.55 e dou atualizar os parâmetros do conjunto de dados, tá? O que acontece? Ele vai calcular com 3.165 e vai dar já respostas em Newton, tá? Aí, de novo, né, aquela coisa, adicionar quantos conjuntos de dados, quantos valores, né, quantas possibilidades aleatórias eu vou gerar para meus alunos, tá? Vou gerar aí, ó, 20 questões aleatórias que ele vai ficar gravado, tá? Aí clico em adicionar, pronto. Se não deu nenhum erro, tranquilo, ele vai estar lá mostrando, né, as respostas, salvar mudanças. Tá, e agora a gente vai ver como é que ficou esse nosso exemplo calculado 2 aí. Olha lá, calcule a força resultante quando uma massa M 4.1 kg é sujeita a uma aceleração de 5.41 metros por segundo, tá? Beleza? Olha que aqui ó, ele vai trocando esses números, né? Tem 20 conjuntos de dados diferentes onde ele vai trocando esses números aqui aleatoriamente em função do que o aluno está entrando, na hora que o aluno entrou, e ele vai trocando isso aqui aleatoriamente. Se eu quiser ver a minha resposta correta, tá? 22.18. Só para você ter ideia, né, eu vou mandar começar de novo. E agora eu vou colocar aqui, ó, 22, somente 22, tá? E eu vou colocar o Newton aí. Enviar e finalizar. Olha só, ele atingiu 1 de 1, embora eu não tenha colocado o 0,18, mas pela minha tolerância, tá? Ele assume que esse 22 é tão válido quanto 22.18, percebe? Por isso que a gente tem que configurar sempre lá uma margem de tolerância para poder permitir esse tipo de arredondamento que o aluno pode vir a fazer, ok? Espero aí que você tenha tido uma noção, pelo menos, de como funciona essa questão do tipo calculado. Até a próxima, pessoal!